Você sabe identificar se uma pessoa é a certa para sua vida? Nesse vídeo nós vamos falar exatamente sobre isso. Mas se eu te disser que talvez você tenha feito a pergunta errada desde o começo, porque a Bíblia, ela não diz que você tem que encontrar uma pessoa perfeita, mas ela diz que você tem que escolher com sabedoria. E fica até o final desse vídeo porque eu vou te mostrar 3 sinais claros que você pode estar com a pessoa errada achando que está tudo certo. Aí tem mais uma coisa que quase ninguém fala em vídeo de relacionamento cristão, hein? Então fica até o final e não perca, porque tem muita coisa boa por vindo por aí. Mas antes de começar esse vídeo, deixa eu me apresentar e apresentar essa galera toda aqui, né? Eu sou o Lucas e essa é minha esposa Paola. E nós estamos casados há 7 anos e temos um filho chamado Leonardo. E também uma princesinha que tá onde? Cadê a princesinha? Cadê? Então fala. Bem atento. É, tá no forninho da mamãe. Aham. Como é o nome dela? Joana. Joaninha! Quem? Joana, pessoal, é a Joana. E se você não viu o nosso vídeo anterior, nós respondemos uma pergunta, né, Léo? Muito legal, que muita gente tem. E também pouca gente fala abertamente sobre isso. Então, se você não viu, para tudo aqui, volta no vídeo anterior. Muito obrigado, Leonardo. E assista, porque esse vídeo de hoje é o complemento, né, do vídeo anterior. Ah, e eu esqueci de falar qualquer pergunta. Qual que é a pergunta, Leonardo? Qual foi a pergunta que nós respondemos no vídeo anterior? Se beijar no namoro é? Obrigado. É, até o Leonardo sabe. É essa que nós está fazendo. Essa. Falando essa. É, essa mesmo. É disso aí que nós estávamos falando, pessoal. Então, se você não assistiu, corre lá e assista, porque esse vídeo aqui é um complemento daquele. Muita gente vive presa nessa dúvida. Será que é ele? Será que é ela? Como se estivesse esperando por uma pessoa que está lá escondida em algum lugar específico do mundo que Deus criou e deixou reservado, lá num cantinho do mundo. E quem que nunca orou assim, né? Senhor, por favor, me mostra a mulher ou o homem, né, que você criou especificamente para mim, revela para mim, traz para mim, por favor, né? Você já fez essa pergunta? Deixa aqui no comentário. Eu já fiz essa pergunta para Deus, eu estava numa época da minha vida desesperado, querendo saber quem que era a pessoa perfeita para minha vida, por falta de conhecimento. Eu achava que tinha alguém específico que Deus tinha criado. Mas a verdade é que a única mulher feita sob medida para um homem na história da humanidade foi Eva. E mesmo assim, ela não foi perfeita. E mesmo assim, o casamento deles também não foi perfeito. Se até o primeiro casamento, criado diretamente por Deus, não foi perfeito e enfrentou problemas, imagina o seu, né? E é por isso que a sua escolha tem que ser feita com sabedoria, porque os problemas eles acontecem e eles vão sempre acontecer, né? E quando os problemas vierem, eles vão vir, vocês vão precisar, vão ser obrigados a voltar aos fundamentos, aquilo que dá base ao relacionamento de vocês. Porque se a base do relacionamento de vocês não for Cristo e os princípios bíblicos, quando esses problemas vierem, eles podem transformar um casamento que deveria ser uma bênção em uma prisão, em uma tortura. E essa crença de que existe uma pessoa perfeita gera o quê? Ansiedade, relacionamentos longos, sem direção e sem propósito de casamento. E sabe o que é o pior? As pessoas começam pelo sentimento e tentam o quê? Justificar depois. Aí elas pensam, eu sei que ele não busca Deus, mas ele é tão bonzinho comigo. A gente até começou errado, mas Deus conhece meu coração. Eu sei que eu estou me afastando, mas depois eu me acerto com Deus. Você já pensou algo do tipo? O sentimento, na verdade, ele inicia o relacionamento, mas ele não sustenta. E aí é que mora o problema. Hoje, a maioria dos relacionamentos, ele começa sem intenção de casamento, cresce na emoção e termina em frustração. Isso não é uma opinião nossa, isso são dados. Segundo uma pesquisa que a gente fez aqui, entre 30% a 50% dos casamentos no mundo ocidental terminam em divórcio. Só no Brasil, no ano de 2022, foram mais de 420 mil divórcios. Você tem noção do que é isso? Que triste. A minha cidade lá do interior do Paraná, Telêmaco Borba, tem 70 e poucos mil habitantes. São quantas cidades minhas? Sou ruim de matemática, mas
esse dado é muito ruim. E, consequentemente, o casamento está tendo um tempo médio menor também. E o problema não é falta de sentimento, é falta de fundamento. Então, é como você acabou de dizer, né? O sentimento, ele inicia um relacionamento, mas é o fundamento que sustenta o relacionamento. É verdade. Quantas vezes você já viu isso? O relacionamento, ele começa intenso. As pessoas se falam, né, o dia todo, e aí se envolve rápido, e aí quando termina, parece que arrancou um pedaço dela. E isso, muito diferente do que muitas pessoas pensam, não é só a saudade. É saudade também, mas, na verdade, é vínculo sem aliança. E é esse que tá o problema, é esse que é o problema. Então, voltando para a pergunta desse vídeo, né? A pergunta, na verdade, não tem que ser feita assim, se essa pessoa é a perfeita para minha vida. A verdade é que você tem que fazer a pergunta se essa pessoa está alinhada com a vontade de Deus. Porque casamento não é união de perfeitos, mas é uma união de propósito, onde ambos estão servindo a Deus, obedecendo a Deus e querendo viver uma vida em santidade. Então você não casa com alguém sem problemas, você casa com alguém que busca lidar com os problemas da forma correta. Então aqui fica um ponto alto desse vídeo: não se relacione com alguém que você não concorda no fundamental. E o que é o fundamental? É aquilo que você não abre mão. A sua fé, os seus princípios, a forma como você enxerga e trata os assuntos sérios da vida. Então concorde no fundamental e aprendam a tolerar discordâncias nos assuntos secundários. E atenção, hein? Se você não tolera atitudes, pensamentos, ideias no namoro, resolva no namoro. Porque aí, de novo, se vocês não resolverem no namoro e levarem isso para o casamento pode se tornar uma tortura e uma prisão. Pois é justamente nos momentos mais difíceis que você conhece realmente o caráter do outro. Então agora deixa eu te mostrar 3 filtros bíblicos para você realmente enxergar quem aquela pessoa realmente é. Aí tem um 4º elemento que eu vou falar depois do 3º, que quase ninguém fala, mas é essencial. Então vamos lá, filtro número 1, a fé. Essa pessoa realmente anda com Deus? Não é sobre postar versículo e colocar lá na bio, sou cristão. É sobre andar com Deus, é sobre uma vida com Deus. Você precisa ver se existe fruto. Essa pessoa tem realmente um caráter transformado? Ela demonstra amor, domínio próprio? Tem os frutos do Espírito. Humildade no dia a dia? Ou ela só fala bonito? Ela tem constância? Ela busca Deus até no secreto, quando ninguém está vendo? Ou ela só aparece buscar a Deus quando está acontecendo tudo errado, quando está em crise? Ela tem temor? Ela se preocupa em agradar ao Senhor nas decisões da vida dela? Ou ela só evita os erros quando ela é descoberta? A palavra diz em Amós 3:3, andarão 2 juntos se não houver acordo? Então, se essa pessoa não busca Deus sozinha, o que te faz pensar que ela vai buscar a Deus com você? Quem não tem Deus como prioridade nunca vai conseguir te amar da forma correta. É verdade. E deixa eu só acrescentar uma coisa. Namoro não é evangelismo. Filtro número 2, caráter. Quem essa pessoa é quando ninguém tá vendo? Caráter não aparece no começo, ele aparece com o tempo. Então sempre observe como aquela pessoa trata os pais, como ela reage sob pressão, como ela trata as pessoas que não têm nada para lhe oferecer. Sempre observe. Porque é muito fácil ser carinhoso quando está tudo bem, mas espera só ver aquela pessoa ser contrariada. Aí o negócio muda. Filtro número 3, direção. Vocês estão indo para o mesmo lugar, para o mesmo caminho? Vocês buscam e querem ter a mesma vida ou vocês só sentem a mesma emoção? Vocês estão alinhados em propósitos, valores, fé? Ou um quer crescer em intimidade com Deus e o outro quer viver a vida no mundo? E isso não é um detalhe, isso é destino. Não adianta amar muito a outra pessoa e querer vidas completamente diferentes. E agora vai aquele 4º elemento que eu falei lá no começo do vídeo, porque é uma coisa que quase ninguém fala em vídeo de relacionamento cristão. E é uma coisa tão óbvia e que muita gente não para pensar, que é a atração. Não basta ser só uma pessoa de Deus, precisa existir a atração. Sim, a atração, o desejo, a química, e parece uma coisa muito óbvia, mas é preciso falar. Nós conhecemos, né, alguns jovens que pensam tanto nos princípios bíblicos, pensam tanto nisso, que acabam esquecendo do óbvio.
a atração física. Deus não criou o casamento só para ser funcional. Ele criou o casamento para ser prazeroso. O livro de Cantares mostra isso com muita clareza. O desejo entre um homem e uma mulher dentro da aliança não é errado, é parte do plano de Deus. Então cuidado com isso, porque algumas pessoas pensam que eu encontrei alguém que tem temor, que pensa nos princípios bíblicos, que vai na igreja, que serve, mas você não parou para pensar na química, no desejo, e isso é muito importante no casamento. Às vezes o jovem esperou tanto, tá esperando tanto tempo já, que ela tá tentando se convencer que, eu encontrei o principal, a pessoa é de Deus. Depois eu paro para pensar nessa questão da atração, do desejo. Mas aí depois, isso no casamento pesa e pesa muito. Porque princípios sem atração pode gerar um casamento alinhado em princípios, mas frio em sentimento, em atração física. Assim como a atração sem princípio, ela gera um relacionamento intenso, mas sem fundamento, instável. Então o equilíbrio perfeito tem que ser o quê? Princípios que fundamentam o relacionamento e a atração que conecta. Porque o casamento ele não é só decisão, ele também é desejo, é atração, é química, só que no lugar certo. E agora eu vou trazer os 3 sinais que eu prometi lá no começo, que vai te ajudar a enxergar se você está se relacionando com a pessoa errada, mesmo achando que está tudo certo. E o terceiro é o mais sério, então fica até o final, porque ele é o único que você não consegue fingir por muito tempo. Primeiro sinal, você precisa ignorar o que vê. Você enxerga coisa errada, mas finge que não vê. Mas no fundo você sabe que tem algo errado ali. Sinal número 2, você vive sem paz. E não é uma dúvida passageira, é uma inquietação constante. Você precisa ficar, todo o tempo se convencendo de que vai valer a pena. A paz que vem de Deus não precisa de convencimento. É verdade. Sinal número 3. Você se afasta de Deus. Você ora menos, busca menos e se justifica mais. Olha, isso parece óbvio, mas eu tenho que falar uma coisa aqui. Se esse relacionamento está te afastando de Deus, ele não vem de Deus. Mas então, afinal, como que eu sei, como que eu confirmo se essa pessoa é de Deus para minha vida? Não é uma voz do céu dizendo, é essa pessoa. Deus não vai abrir o céu e apontar, é essa pessoa aí, por mais que ele possa agir assim. Na prática, é um conjunto de evidências que se confirmam com o tempo. Então observe, esse relacionamento respeita e honra os princípios bíblicos ou você fica todo o tempo tentando adaptar a Bíblia para caber no teu relacionamento? O caráter foi comprovado na prática, não no que a pessoa fala, mas no que ela vive, principalmente em momentos difíceis. Vocês tiveram confirmação de pessoas maduras, pais, líderes, pessoas que amam vocês e provavelmente enxergam coisas que vocês não conseguem ver. Você tem sentido aquela paz que permanece? Aquela paz que não vai embora, que não é momentânea, mas ela fica até quando você pensa com calma. Porque Deus, ele não nos guia pelo caos, ele nos guia pela clareza, pela paz. E antes da gente fechar esse vídeo, tem uma frase que inclui tudo que a gente trouxe até agora. A pessoa certa não é aquela que te faz sentir mais, é aquela que mais te aproxima de Deus. É aquela que você concorda no fundamental, é aquela que você consegue lidar com todos os problemas, porque vocês têm como base Cristo e os princípios bíblicos. Então a questão não é se os problemas não vão vir, porque eles vão vir. A questão, na verdade, é vocês têm fundamento para atravessarem juntos? A pessoa certa não vai despertar em você só o amor, ela vai despertar o propósito. Mas agora vem a pergunta que quase ninguém responde. Se a pessoa é a certa, por que tantos relacionamentos continuam dando errado? Porque não adianta escolher certo e viver da maneira errada. E no próximo vídeo nós vamos falar exatamente sobre isso. Por que o namoro moderno não funciona e o que Deus planejou no lugar. E a resposta desse vídeo vai mudar completamente a forma que você vive e se relaciona. Então, você não pode perder o próximo vídeo, que é continuação desse. Já se inscreve, curta esse vídeo, comente, compartilha com todo mundo, porque a gente tá aqui muito feliz, muito né? Muito feliz e tem sido um sacrifício, porque olha aqui, gente, de verdade. Olha aqui, olha o tamanhão. Meu Deus, Paola tá grande e com azia. Mas nós amamos muito vocês e cremos que esse vídeo vai abençoar a vida de cada um que está assistindo. Em nome de Jesus. E um dia
os nossos filhos vão assistir esse vídeo aqui. Netos, Netos, bisnetos. bisnetos. E vão ser abençoados também. Em nome de Jesus. Amém? Então, Deus abençoe. até o próximo E vídeo. até o próximo vídeo. Tchau.